Olá, alunos do terceiro ano da Escola Albert Einstein, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o pré-modernismo, um conteúdo de literatura que nós vamos começar a estudar agora no segundo bimestre e que vai ser um conteúdo necessário para que vocês consigam responder às atividades 8 e 9 da plataforma. Antes da gente começar a falar sobre o pré-modernismo, é importante destacar que a gente não pode estudar a literatura sem associá-la à arte e à história. Por quê? Porque todo artista, todo escritor, ele vai compor sob a influência das características da sociedade da época, sobre as características daquele período histórico em que ele viveu. Então ele vai colocar todas as emoções, toda a sua visão de mundo a partir do que ele vivenciou. E aí isso inclui a sociedade e os fatos históricos. O pré-modernismo foi aí um período de transição entre duas escolas literárias, o simbolismo e o modernismo. O simbolismo no final do século XIX e o modernismo aí no século XX. E muitos estudiosos não consideram o pré-modernismo como um movimento literário, como uma escola literária. Por quê? Porque foi um movimento de grandes produções artísticas mais distintas, Ora, os escritores apresentavam características mais do simbolismo, ora, já de vanguarda, voltadas aí para o modernismo, que começa a acontecer aqui no nosso país em 1922, a partir da Semana de Arte Moderna, que aconteceu lá em São Paulo. E esse período corresponde aí às duas primeiras décadas do século XX aqui no Brasil. Como eu havia começado a falar, a gente não pode desassociar a literatura da época histórica. Então, o que estava acontecendo aí no nosso país nesse início do século XX? Nós estávamos no período republicano e foi um período marcado por muitas revoltas, pela insatisfação popular. Então, o brasileiro aí tinha esperança de que a modernidade fosse trazer um progresso para o país, mas isso não estava acontecendo, muitos estavam insatisfeitos. O que é importante a gente destacar aqui? Os negros tinham sido aí já libertos, já tinha acontecido a abolição dos escravos, mas os negros ainda eram tratados como seres marginalizados, Eles não tinham encontrado ali ainda um espaço na sociedade. E os imigrantes que foram trazidos aí da Alemanha, por exemplo, para trabalhar, da Alemanha, da Itália, eles eram também submetidos a algumas situações de trabalho aí muito precárias. Então havia alguns problemas sociais no nosso país nesse início do século XX. E aí é importante a gente destacar que essa industrialização, essa modernidade também traz aí a questão do trabalho. Então nós tivemos nessas 2 décadas a greve dos operários em São Paulo, a revolta da Chibata no Rio de Janeiro, a guerra de Canudos na Bahia e a revolta da vacina também no Rio de Janeiro. Aqui nós temos uma imagem da revolta da vacina, que tem esse nome porque muitas pessoas não queriam tomar a vacina contra a varíola, que tinha se tornado aí obrigatória na época. Inclusive havia a imposição de multa, caso as pessoas não quisessem submeter à vacina. E a população, muitas pessoas humildes, desconheciam, a eficácia da vacina, não compreendiam a necessidade dessa vacina, e também havia muitos políticos contrários a essa imposição da vacina. Só que, na verdade, não foi apenas só pela questão da vacina. Ela é revoltante de toda essa insatisfação política que acontecia na época, principalmente porque as pessoas mais humildes tiveram que ser retiradas ali do centro, porque o Rio de Janeiro era a capital do Brasil na época, então havia aí a reforma urbana no Rio de Janeiro nesse período. Então alguns cortiços foram demolidos, as pessoas tiveram que se retirar ali daquele local para que fossem construídas avenidas, prédios, jardins, para que o Rio de Janeiro tivesse de fato a cara da capital do Brasil. E aí os negros, a população mais simples, mais humilde, foi para as favelas, Então havia uma grande insatisfação popular. Então a revolta da vacina não é apenas só sobre vacina.
Quais seriam as principais características literárias desse período? Então, nós temos a ruptura com o academicismo, então os escritores vão romper com aquela tradição do texto muito perfeito esteticamente, com rimas, eles vão procurar aí uma linguagem mais coloquial, mais simples. Então a gente tem aí a ruptura com o passado, com a linguagem parnasiana, que simboliza essa perfeição. Então a linguagem vai se apresentar de maneira muito mais informal, mais coloquial. Nós temos a exposição da realidade social brasileira, que está associada a essas questões históricas, o regionalismo, e aí inclusive entra a questão da Guerra de Canudos, né, que aconteceu lá na Bahia, e o nacionalismo, a valorização do nosso país, a marginalização de algumas personagens. Então vai aparecer aí nas obras literárias o sertanejo, vai aparecer o caipira, o mulato, e os temas das obras vão estar associados aos fatos históricos, políticos, econômicos e sociais. Então, como a gente viu, é um período de fato de muita transição, né, de insatisfação política e com vários temas associados, com várias características e estilos de escritores associados. Por isso que não é um movimento literário, é apenas um período de transição. Temos aqui alguns autores que destacaram nesse período. Euclides da Cunha, que é o escritor dos Sertões, da obra Os Sertões, que retrata aí a Guerra de Canudos. Temos o Graça Aranha, que inicia aí esse período de transição com a obra Canaã, que de fato vai narrar aí a migração alemã no estado do Espírito Santo, vai mostrar um pouquinho da realidade da imigração no nosso país. O Graça Aranha, que é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, junto com Machado de Assis. E nós temos o Monteiro Lobato, que é a principal figura aí desse período, né? Gostaria de ler aqui para vocês um trechinho da obra Urupês, obra em que Monteiro Lobato cria o personagem Jeca Tatu. Pobre Jeca Tatu, como é bonito no romance e feio na realidade. Jeca mercador, Jeca lavrador, Jeca filósofo. Seu grande cuidado é espremer todas as consequências da lei do menor esforço, e nisto vai longe. Começa a namorada. Sua casa de sapé e lama faz sorrir aos bichos que moram na toca e gargalhar ao João de Barro. Mobília? Nenhuma. A cama é uma espipada esteira de peri posta sobre o chão batido. Nenhum talher. Nada de armário ou baús. A roupa guarda-o no corpo. Só tem 2 aparelhos, uma que traz no uso e outro na lavagem. Seus remotos avós não gozaram maiores comodidades. Seus netos não meterão quarta perna ao banco. Para quê? Vive-se bem sem isso. Então, nessa obra, Monteiro Lobato cria o Jeca Tatu, o caipira, né, que vivia aí a filosofia do menor esforço, que foi considerado aí um homem preguiçoso. Mas o próprio Monteiro Lobato depois se retrata junto ao jornal da época de que o que fazia com que o homem caipira, o sertanejo, né, tivesse aquele comportamento era a falta aí de esperança, era o fato das condições sociopolíticas ali, né, no sertão. Vale lembrar que o Monteiro Lobato é de Taubaté. Então ele vai falar sobre o sertanejo, a realidade do homem caipira, a realidade do homem do interior. E aí ele se retrata, né? Não é uma pessoa preguiçosa, é sim fruto das condições que o país oferecia ao seu povo, principalmente ao sertanejo. E aí nós temos o Lima Barreto, que foi um grande escritor, jornalista, mas que não foi reconhecido na sua época. Ele acabou se entregando ao alcoolismo e sendo internado 2 vezes em hospício. E a grande obra dele foi O Triste Fim de Policarpo Quaresma, obra na qual o personagem principal faz severas críticas ao presidente Marechal Floriano Peixoto. E aí eu quero deixar para vocês sugestão de leitura. Então eu deixo aqui o livro de contos Urupês, do Monteiro Lobato, Os Sertões, de Euclides da Cunha, que vai retratar aí, né, o homem nordestino ali de Canudos, na Bahia, vai retratar um pouquinho da geografia do nosso Nordeste e principalmente a Guerra de Canudos. Então, um livro histórico também.
Aqui, Triste Fim de Policarpo Quaresma na versão quadrinhos. Então eu indico para que vocês também façam essa leitura, uma leitura de uma obra adaptada, mas bastante interessante, porque vai retratar o subúrbio carioca. E a biografia do Lima Barreto, uma biografia que foi lançada mais recentemente por uma grande historiadora aqui do nosso país, com o título Lima Barreto, Triste Visionário. Então é interessante a gente perceber que o Lima Barreto já falava da República lá no início do século XX, já questionava algumas situações, já colocava aí as necessidades do brasileiro, principalmente do homem negro, do carioca, daquele que vive no subúrbio, e que ainda hoje a gente questiona muito, né, algumas coisas que ele também questionava. Então vale a leitura. Espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam resolver as atividades. Um abraço a todos.